primeiro ponto, né? Você perguntou da alta performance. Logicamente que a aplicabilidade do hormônio na alta performance, ela ultrapassa o limite da saúde. Uma coisa é aquilo que eu falei no começo, né? Baixo demais, ruim. Alto demais, ruim. Então, no começo do podcast, você fez uma pergunta assim, se o natural era realmente sinônimo da juventude. Não, é natural. Qual é o nível que esse natural tá? Se ele tá lá com os níveis hormonais muito baixos, ele vai ter um risco cardiovascular piorado igual o cara que tá socado de hormônio. Um louco. Então, assim, quando o cara tem a testosterona muito baixa, sei lá, 210 de testosterona, o que não é incomum, isso eu atendo toda semana no consultório. Natural, esse cara tá natural. Ele tem um risco cardiovascular semelhante no cara que tá com 2.000. Igual. Ele tá piorando vários padrões, ele tá piorando a resistência vascular, ele tá piorando... Com a diferença que o hormonizado provavelmente esteja fazendo um exercício cardiovascular, esteja fazendo um treinamento... Teoricamente, o cara que tá usando hormônio, ele tá tendo hábitos melhores do que o cara que tá ali... O sedentário. Mas vamos supor que os dois tenham hábitos bons, né? Vamos supor que... sim. Pra não ter... Não, é só falar que é melhor fazer a divisão. A gente também faz, né? A gente também pesa pro nosso lado, porque assim, a gente usa também os hormônios, né, gente? Obviamente, né? Então, assim, quando a gente tá usando hormônio, vamos dizer assim, o cara, ele tem um lifestyle que melhora a saúde, né? Geralmente o raciocínio seria esse, né? Que a gente acabou de falar. É muito mais fácil, para amplificar. O fisiculturista tá com o hábito bom do que o natural tá com o hábito bom. Muito mais, vamos combinar, né? Muito mais. O cara tá lá sem fumar, sem beber, dormindo melhor, fazendo exame com mais frequência, cara, treinando, fazendo aeróbio. Beleza, ele tá usando uma droga, não tô defendendo a droga. Claro. Mas, geralmente, o complexo da vida dele, que ele vive nas 24 horas, é mais favorável à saúde do que o cara que é natural. Mas vamos comparar os dois. Os dois fazem coisas boas. Os dois não fumam, os dois não bebem, os dois... Tá bom. Um só é natural, o outro só é hormonizado. Só que esse cara tá com a testosterona baixa, esse cara tá com a testosterona alta pra caramba. O risco cardiovascular dos dois é igual. Quadros iguais... Só que um com a testosterona baixa... Isso aí. Não, é por isso que existe um ótimo. Vamos pensar num ótimo. O que seria um ótimo? O cara tá ali de 700 a 1.100 de testosterona. Aquilo ali é ótimo. Isso aqui, cara, isso aqui melhora a saúde. E muitas vezes a gente tá usando testosterona para ficar nesse ótimo de saúde. Entendeu? Tá. Tem gente que consegue chegar em 1.100 de testosterona sem usar. Tem gente que consegue. Sim. É o normal? Não é o normal. O normal é o cara não conseguir, pô. Entende? Ainda mais o cara que tá com 45 anos, tá lá com 300 e pouco de testo. Ele suplementa a testosterona, ele faz reposição de testosterona para chegar no ótimo. Aqui ele está diminuindo o risco de doença. Melhorando um monte de padrão. Diminuindo a resistência insulínica, melhorando o funcionamento cardiovascular, diminuindo a chance de um infarto, diminuindo a chance de uma doença metabólica, diminuindo a chance de diabetes. Cara, um monte de coisa. Mas para conseguir esse quadro ótimo, ele tem que ter atividade física, dieta regrada. Então, levando em consideração que ele tem o lifestyle bom também. E tendo isso, viu? Não é só você achar que vai dar testosterona, não é. Mas olha que coisa louca. Vamos pensar na doença que mais mata no Brasil, que é diabetes, né? E mata mesmo. A doença que mais mata no Brasil e no mundo é diabetes. No Brasil, só uma coisa mata mais que diabetes, que é acidente de trânsito. Só. O restante, e acidente de trânsito é a morte violenta, então não é a morte esperada. Então, doença, diabetes. Coisa que mais mata. O cara morre de AVC, de infarto ou de infecção, né? De sepsis. Principalmente, né? Tá, diabetes é uma doença totalmente prevenível. Beleza. Geralmente, não todo mundo, geralmente, a diabetes mais comum também é tipo 2, não é tipo 1. Tipo 1 o cara nasce, é igual o Santo Esteban. Sim. Tipo 2 o cara adquire pelo hábito ruim. Comendo açúcar aí falha um pouco. Inclusive dá um sem açúcar aí pra mim, que eu estou ligado que você não... O doutor não gosta, né? Nada, também vou querer. Qual que é? Esse aqui mesmo. Zero açúcar, que eu tô sabendo. Cara, ó, te falar esse Milk Croc Crush, dá anda, gente. Isso aqui, ó, um monte de paciente meu tem na dieta. Um monte, vários. Dá pra colocar tranquilo. Dá pra botar. Hormonalmente falando, beleza, ele é calóricozinho. Tem 216 calorias. Tudo tem, né? Tudo tem caloria. Mas o que é mais legal? Tem proteína, tem o colostrozinho e não tem açúcar. Colostro bovino, né? Então, me ajuda no sistema imunológico e tal, mas o fato dele não ter açúcar, tu comeu. Beleza, comeu caloria. Só que você não vai mexer nos seus hormônios. Tu não vai fazer um aumento de insulina. Tu não vai ter fome. Eles vão liberar a insulina à toa, né? Tipo, à toa. Entendeu? O abuser mesmo. O cara que abusa.
é certeza que ele vai ter colaterais a ponto de realmente comprometer a vida dele, a plenitude de vida dele? Vamos supor, eu sei que tem a individualidade biológica de cada um, mas, estatisticamente falando, o cara que abusa, aí vamos tentar dar um exemplo do que é um abuso disso aí, né? Pode-se esperar que esse cara vai ter um comprometimento, por exemplo, cardiovascular, um AVC, ou enfim, como que é? Porque Pior que ele é não. muito... Entende? Pior que não, Will. Pior que não. Mas, ó, eu não quero estimular e nem desestimular, só quero realmente abrir o jogo, né? Pior que não. Não, assim, Vai achar que não, vai abusar. multiplicar a dose. Não é difícil saber se o cara tá abusando ou não. Não, mas O que é o abuso? O que seria um... Não, ó, em termos médicos, abuso, tipo assim, TRT, sabe o que é uma TRT? TRT, o cara usar 100 miligramas de testosterona por semana. Isso é TRT. 100 miligramas, meia ampola Pra de ficar até testosterona. uns 800. Até 800. Uhum. Então, assim, entende-se que qualquer coisa acima de 300 miligramas por semana já é abuso. Só que, tipo assim, é lógico, né, que tudo depende, o efeito colateral ou as consequências é dose dependente e tempo dependente. Tá. Como assim? O cara que usar mais por mais tempo sem ter opção corre mais riscos de ter os efeitos nocivos. Tá. É certeza que ele vai ter efeito nocivo? Não é certeza. Entende? Da mesma maneira que também não é certeza o cara que usa doses bem baixinhas de não ter efeito colateral. Aquilo que eu falei no começo, tem gente que é abençoado, entende? E via de regra, aqui a gente tem que entender, existem efeitos colaterais visíveis e invisíveis. Efeitos colaterais visíveis são aqueles que a gente bateu o olho e tá vendo. O cara tá ficando calvo, acne, oleosidade na pele, pelo, a mulher tá ficando com a voz mais grossa, hipertrofia do clitóris e tal. Visíveis. Isso daí mata? Não, isso não mata. Isso daí chama a atenção, mas isso daí não mata. Você vai morrer de acne? Não, ué. Vai morrer de ficar careca? Não. Tá entendendo? Tá Ginecomastia também, né? Daí, tipo assim, é um negócio muito estético, vamos dizer assim, o efeito visível. O problema são os efeitos invisíveis, né? Dano cardiovascular, efeito no colesterol. Aquilo que a gente estava falando aqui da produção dos hormônios, o uso de esteroide anabolizante baixa muito o HDL colesterol, que é o colesterol bom. É meio regra. Tá. É meio regra. Uhum. Todo mundo baixa? Não. Só que tem gente que com um pouquinho baixa muito. E tem gente que soca a dose e tá lá. E às vezes alguma variação da dieta e de um de outro vai dar algum efeito mais... Isso, lógico, também, tem isso também. N fatores, né? Então, falar que o abuso... lógico, o uso abusivo, o cara tem muito mais chance de ter efeitos muito ruins. E assim, os piores vão ser os efeitos que são deletérios para a saúde mesmo, que é o remodelamento cardiovascular, que é o maior problema. O nosso coração ele tem muito receptor androgênio. É o órgão que mais tem receptor androgênio. Então ele recebe muito, a interação é muito forte. Que hipertrofia, né? E assim, a hipertrofia é diferente, né? Ele fica espesso, né? É uma hipertrofia ou uma dilatação? Os dois. Os dois. Hipertrofia pode acontecer. Hipertrofia, dilatação e depósito de colágeno. Depósito de colágeno. Esse é o problema. Porque, por exemplo, Esse é difícil, hein? a hipertrofia, a gente tem até como dar uma engabelada, fazendo aeróbio, Mantendo, né? tendo funcionamento cardiovascular, né? E fisiculturista não gosta muito de fazer aeróbio, né? Então, assim, a hipertrofia do coração, mas o coração tá aqui. O coração tá aqui. Ele é dividido em 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Tem a parede, faz de conta que isso aqui é a paredezinha do coração. Isso aqui, faz de conta que isso aqui é um ventrículo. Aqui tá a parede, beleza? O cara que não tá usando esteroide anabolizante, na hora que o coração contrai, puf, ele vai jogar para fora todo o conteúdo que tá dentro do ventrículo. Certo. Então vamos supor que aqui tinha 70 ml. Jogou 70, tuf. Conforme ele vai usando anabolizante, o coração não vai aumentando para cá. A espessura da parede vai aumentando. Então o conteúdo que cabe aqui dentro vai ficando cada vez menor. 50. Tá, se fosse só isso, até que tudo bem. O problema é que o cara vai aumentando. Por isso que o cara tem mandar mais sangue e tem menos força para mandar sangue. Não, a força tem. Não, Ele tá forte. O negócio tá saindo menor quantidade de sangue por batida, só que o cara tá cada vez maior e a demanda de necessidade é maior. Então isso bate muito mais. Exato. Qual que é o primeiro mecanismo regulatório? Se tá saindo menor volume e tá precisando de mais sangue... Tá a pressão disso. Não, vai aumentar a frequência. Sim. Começa a bater mais. Aí vai começar a bater mais frequente
e o aumento. Imagina, é uma mangueira, né? Você tá aqui, ó. Aí a pressão... É uma pressão. Vai aumentar mais a pressão. E conforme a gente vai ficando mais velho, a capacidade de dilatação do vaso vai diminuindo. Certeza. O cara, quando é bem novinho, ele tem um mecanismo de adaptação. O cara com 20 anos usando anabolizante, o vaso dilata. Aí beleza, aumentou a frequência, só que o vaso dilatou. É uma mangueira, né, cara? Se você afrouxar a mangueira, a pressão não vai sair de boa aí. Se você apertar a mangueira, a pressão... Sim. Quando a gente já tá... a partir dos 35, já começa a ter o... não tem essa, é o processo de envelhecimento. Não tem como a gente fugir. Os capilarzinhos, que são os mais fraquinhos, são os primeiros a estourar. Não, e outra... Não é nem que eles estouram. É assim, ó. Imagina que o coração bateu. Puf. Imagina uma piscina. Você jogou água. A aguinha vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Uma hora ela vai bater na borda e vai dar uma voltadinha, não vai? Sim. Tá. O coração também acontece isso. Empurrou o sangue. Tchum. Vai empurrando, 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 empurrando. Chega uma hora no capilarzinho, bate e volta. Só que daí tá batendo de novo. Tá entendendo? E o negócio tá estreito. Então vai tendo uma resistência, tá ligado? O sangue tá tentando ir, mas ele tá tentando E voltar. aquilo vai machucando internamente o vaso. Tudo. Exatamente. Vai tendo lesões vasculares. Entendeu? A pressão do sistema circulatório aumentando também, aí os vasinhos... Vaso, o cara pode ter eventos cardiovasculares. E na questão da dilatação, eu pergunto porque a obesidade também leva a dilatação, né, do miocárdio, né? Mas também o uso de esteroide. Qual que é a diferença? Assim, eu entendi da hipertrofia, mas a dilatação em si, ela vem devido, de repente, esse uso mais exacerbado da bomba cardíaca? A dilatação? A dilatação ou hipertrofia? A dilatação. Não, mas a dilatação é diferente daí. Mas é por conta desse... a dilatação do uso anabolizante é justamente por isso que eu tô falando. É o aumento da pressão do sistema. O sistema tá sob pressão. A obesidade também, não deixa de ser assim. Eu acho que a causa do aumento da pressão é outra. É o excesso de peso. A demanda ali... É a dificuldade de retorno venoso. Porque o cara que é obeso, ele se mexe pouco. Como ele se mexe pouco... Porque assim, imagina. Pro nosso sangue voltar... Por exemplo, na panturrilha. A panturrilha é o segundo coração, você tá ligado? Sim, né? Então assim... assim, né? Exatamente. O cara não se mexe direito. Então assim, ele tá lá, sedentário. O corpo tem dificuldade de mandar o sangue de volta. Mas tá empurrando pra dentro. Então fica aquele negócio com o gesto, tá entendendo? Já do fisiculturista, não, ele é forte. Ele é forte de todo lado. A panturrilha tá forte, o coração tá forte. Ele tá empurrando, só que na hora que ele empurra, bate, o próprio sangue na hora que tá voltando já é a própria resistência. E vai trazendo essa resistência no sistema. E vai aumentando a pressão. Entendeu? Por isso que não é incomum o fisiculturista ter pressão alta. Tá entendendo? Essa é uma das causas. Tá. O uso do esteroide anabolizante também aumenta a produção de células vermelhas do corpo. Então o sangue vai ficando cada vez mais Aquele espesso. xaropinho, né? Vai ficando grosso. Aí tu imagina, ó, cara, o coração tá batendo, a demanda tá alta, o seu vaso não dilata direito, tá tendo a resistência ainda. O óleo tá grosso. E do óleo tá grosso. É bizarro, pô. Aí você começa a ficar burro. E ó, isso aí aumenta a pressão mesmo. Isso aí aumenta fácil. Isso seria assim, o principal dano para quem abusa dos esteroides, seria a parte cardíaca. Assim, Que a gente vê mais clinicamente, assim. não, o pior, né, cara? Então, assim, é o que pode, vamos dizer assim, trazer um problema mais sério. E não é reversível. O dano ao remodelamento cardíaco, não. Ele não é reversível, mas ele é identificável. Tá. Ele não vai acontecer em um mês, óbvio. Ele acontece em anos. Então a gente tá falando de usuário de anabolizante, não é um cara que fez um ciclo e parou. Assim como um músculo para hipertrofiar demora, né? Demora. O coração... Ninguém fica forte rápido. Você treina há quantos anos? Deu uns 20. Eu também treino há 20 anos. Quanto tempo você usa anabolizante? Já menos 3 anos. Acho que eu fiquei 3 anos natural e depois... Uns 17 anos, 16 anos? Eu uso há 14 anos, mano. É isso aí mesmo. Tá entendendo? Aí quando você vê, cara, nossa, 14 anos é muito tempo. Mano, se você começar a usar, quando você vê foi 5, foi 6, foi 7. É isso mesmo. Vai. E o exame tá tudo lá, ó. Então essa é a diferença. Por isso que foi ele, Will. Eu ia competir esse ano de novo, eu ia voltar a competir. Foi por isso que eu decidi parar de competir. Você ia, não vai mais? Não vou mais, nunca mais eu vou competir. Tá bom. É porque eu já ia botar a pilha aqui, né? Não, nunca mais. Tudo bem. Eu sei como é que é. Tem tudo que envolve. Assim, hoje, o que eu faço? Eu tento manter os meus níveis hormonais não no exagero, não fica lá no natural. E também não fica ali no ok.
Eu fico num limite hipertrófico. Uhum. Entre 1.000 e 1.500. Vai estar ali. E eu evito combinação de drogas. Então, tipo, eu não vou ficar usando 5 drogas, 3, 4 drogas. Ah, não tem necessidade. Não, né? é uma ou outra. Texto e nandrolona, por exemplo. Isso daí é tratamento? Não, lógico que não. Tô falando que eu faço. Tô falando que é pra ninguém fazer. Claro, né? claro. O que eu faço, você vê que tu Você criou O que eu faço comigo. É eu. um novo ambiente hormonal que você tem que alimentar. E é lógico, né? A de gente não alguma pode forma. ser hipócrita pra falar que não usa hormônio, logicamente usa hormônio. Só que, e assim, né, cara? O físico que eu cheguei, o físico que você chegou, foi por conta do ambiente que foi criado. Exatamente. Se a gente tirar esse ambiente, logicamente, esse físico não vai permanecer. Então, aquela história, fala assim, quem usa anabolizante, o físico é emprestado? Ele é emprestado. Não dá pra falar que não é emprestado. Não, qualquer físico que é construído em prol da estética, ele mesmo natural, mesmo o cara que naturalmente chegou num físico, se ele passa de estimular, Exato. ele vai perder o físico. Exato. também. Então, assim, não Exatamente. É por isso que tem gente que pergunta assim, Arthur, se eu fizer uso de uma testosterona, um negócio, eu vou perder meu corpo? Não, não vai perder teu corpo. O problema é que, tipo assim, o cara que vai lá e fez um ciclo, usou lá os esteroides lá 3 meses. Aí ele criou uma condição. Ele começou a comer direito, ele parou de sair, parou de ir pro rolê, começou a dormir bem, tá usando esteroide, tá fazendo dieta e tá treinando pra caralho. Tá levando o físico no limite. Mas ele criou uma condição, 5 fatores aqui acontecendo. tá trampo bom. Aí, pá, de setembro até dezembro, o cara viaja, para de comer, começa a beber álcool, para de dormir, para de treinar, para de beber água. Pô, o cara para tudo. É lógico que eu fiz isso. Vai falar, eu perdi todo Cara, você cagou tudo. diploma de faculdade, não, filha da puta. Você nunca vai fazer isso. Não vai ter o padrão, filho, se você parar de fazer o trampo, você perde o físico. É o que eu falo, meu filho, você fez um negócio, você criou 5 condições. Você vai tirar uma, pô, você vai tirar o hormônio. Então as outras 4 tem que estar melhor do que tá agora. Exatamente. Você tem que treinar melhor, comer melhor, beber o cereal e dormir. Não vai pra rolê.